Alguns de vocês estão aí colocando criminosos de guerra dentro do aquário. Só porque é brilhante não quer dizer que não vá derrubar o resto dos seus peixes às 3 da manhã. Deixa eu salvar o seu bolso, sua saúde mental e o seu aquário. Aqui estão os peixes para evitar e o que pegar no lugar. Tricogaster ouro. Esse peixe tem a atitude de alguém que deixa bilhetes passivo-agressivos na geladeira. Os tricogasters dourados são lindos, mas temperamentais. E por temperamentais, quero dizer que eles escolhem um canto do aquário e começam a agir como se morassem num condomínio fechado. Podem ser estranhamente territoriais, especialmente com outros tricogaster ou peixes de formatos semelhantes. Um momento estão nadando pacificamente, e no outro estão com a energia de não sei quem precisa ouvir isso, mas fica longe do meu ninho de bolhas. Agora, se você quer aquela vibe elegante, sem precisar atuar como árbitro de brigas subaquáticas, as Coryza-mel são o seu bilhete dourado. Eles são doces, calmos e completamente obcecados em cuidar da própria vida. Tipo aquele amigo tranquilo que toma chá de camomila e ouve lo-fi. Ainda são lindos, ainda são sofisticados, mas sem a instabilidade emocional. Você quer um peixe que traga paz, não passivo-agressividade. Vamos falar sobre os Mato Grosso. Esses pequenos demônios vermelhos parecem divertidos até você perceber que tem a energia de alguém que tomou 3 cafés duplos às 9 da noite. Não vou mentir, às vezes eu também sou assim. Eles são conhecidos por beliscar os colegas de aquário, especialmente se sentirem apertados ou simplesmente de mau humor, o que é quase sempre. Se o seu aquário é para ter uma vibe calma e zen, esquece. Mas se você curte uma estética vibrante, sem os dramas e o caos, os tetrafoguinhos são os verdadeiros heróis. Eles são fofos, de um laranja vivo e se dão bem em grupo. Tipo, quem diria, né? Eles adoram nadar juntos, ficam incríveis em aquários plantados e não causam drama, a menos que sejam provocados. E mesmo assim, são mais do tipo que se afasta e escreve sobre isso no diário do que o tipo que parte pra briga. São os peixes sociais que unem todo mundo sem transformar o aquário num fórum tóxico do Reddit. Certo, alguém te disse que os Tetra Buenos Aires são peixes ativos e você pensou, perfeito, quero algo animado. Bom, sim, eles são ativos, mas eles também são verdadeiros encrenqueiros. Eles passam o tempo todo nadando pra lá e pra cá, fazendo barulho e devorando suas plantas vivas como se fosse um self-service de salada, além de ficar incomodando os outros peixes. Eles têm brilho, mas nada por trás disso, tudo aparência e agressividade tóxica. Agora, os enfermeirinhas, por outro lado, são pura serotonina, meu amigo. Tem corpos prateados e nadadeiras vermelhas que parecem estar sempre se exibindo, mas de um jeito humilde. Eles nadam em grupo, não causam problema e não comem suas plantas como se fosse lanche da madrugada. São resistentes, divertidos de observar e se encaixam bem em aquários comunitários, sem transformar tudo num caos no aquário. Esses peixes emanam limites saudáveis e maturidade emocional. Ok, então você está pensando em pegar um Tetra Neon. Clássico, ponto para você. Mas talvez seja melhor sentar para ouvir isso. Essas pequenas divas brilhantes são as influencers originais do mundo dos aquários. Lindas, icônicas e um pouco exigentes. A estética é de primeira, sem dúvida, mas por trás de todo aquele brilho, há estresse, doenças misteriosas e um hábito suspeito de simplesmente morrer sem motivo. Tudo isso graças ao excesso de reprodução. Eles são basicamente a versão aquática da menina indie da era Tumblr, cheia de charme, mas que floresce no caos e desaba sob pressão. A doença do Tetra Neon está ficando comum demais nesses peixes. Se você quer o mesmo visual, mas sem a crise existencial, coloque Tetra Neon negro no seu aquário. Esses são como o primo mais velho e estável. Bebe água, faz terapia e não finge uma crise toda terça-feira para chamar atenção. Eles são elegantes, sutis e ainda trazem aquele brilho visual, mas sem desmoronar na primeira variação de temperatura. São resistentes, pacíficos e muito menos propensos a causar um trauma aquático coletivo. E, sinceramente, isso é uma vitória para o seu aquário e para a sua sanidade. Ok, me escuta. Os paulistinhas são fofos, ativos e resistentes, mas também parecem ligados no 220 volts o tempo todo. Esses peixes têm 2 modos, ou estão em 160 km por hora ou estão dormindo.
Se o seu aquário é para ser um refúgio calmo, com plantas flutuantes e aquela vibe de paz, esquece. Os paulistinhas vão arruinar o clima. Eles ficam dando voltas e mais voltas como se estivessem treinando para as Olimpíadas Aquáticas. Sério, o tempo todo. É como um personagem de anime de corrida que nunca para de narrar os próprios pensamentos durante a corrida. E o pior, essa energia é contagiante, mas de um jeito ruim. Peixes mais lentos vão se estressar ou simplesmente desistir. Então, se você não quer transformar o aquário em uma academia subaquática, vá de Tanictis. Esses pequenos são a definição de tranquilidade. São pacíficos e adoráveis, perfeitos para nanoaquários, e ainda por cima se dão bem em água fria, ou seja, nem precisa de aquecedor na maioria dos casos. São aquele amigo calmo que toma chá de ervas, ouve folclore em vinil e escreve sobre os próprios sentimentos. Trazem equilíbrio, serenidade e não entram em modo cardio só porque o filtro ligou. Ok, agora vamos falar de discos. Sem dúvida, são os influencers subaquáticos, elegantes, perfeitos e com uma lista de exigências maior que o rider de festival. Precisam de água mole, pH ácido, temperaturas altas, água ultra limpa, ração premium e a energia emocional de uma divindade caótica neutra. Se você pula uma troca de água, eles percebem. Se você respira errado perto do aquário, eles percebem. Se você olha torto para eles, pronto, já estão manifestando uma doença por birra. Agora, os acará severo são o oposto disso. Coloridos, tranquilos e sem te obrigar a virar químico de madrugada pesquisando 17 doenças obscuras. Eles vêm em várias cores lindas, têm personalidade e não fazem drama se o pH variar 2 pontinhos por um dia. São adaptáveis, amigáveis e muito menos propensos a causar um trauma aquático coletivo. E sinceramente, isso é uma vitória para o seu aquário e para sua sanidade. Agora vamos falar das aruanãs. Sem dúvida, são impressionantes. Elas deslizam pela água como se fossem donas dela. E honestamente, meio que são mesmo. Mas a não ser que você esteja montando um aquário do tamanho de uma banheira, você vai ter problemas. Esses peixes podem chegar a quase 1 metro de comprimento, são agressivos, temperamentais e custam mais do que todo o seu aquário de iniciante junto. E se a tampa do aquário não estiver trancada igual o cofre de Fort Knox, elas vão pular para fora. Agora entra em cena o oposto, o agulhinha. Pequenos, esguios, nadam na superfície e tem aquele visual de mini dragão sem exigir um empréstimo e uma tampa à prova de mísseis. Eles têm bocas finas, corpos aerodinâmicos e são tranquilos de manter. Além disso, são vivíparos, ou seja, se você curte reprodução, tem boas chances. E o melhor, eles não vão se jogar para fora do aquário só porque viram uma sombra. Labiofrenatus. Você pode achar bonito e fofo. Pois é, até ele crescer e começar a agir como o CEO do seu aquário. Quando jovens, são tranquilos, mas quando chegam à fase adulta, viram pesadelos territoriais. Eles escolhem uma área do tanque e defendem aquilo com unhas e dentes, pior que moderador de subreddit tóxico. Vão perseguir qualquer peixe que ouse nadar perto da sua zona e, de repente, seu aquário pacífico vira um campo de batalha, onde ninguém mais pode chegar perto das algas. Se você quer alguém para limpar suas algas sem transformar tudo num jogos vorazes subaquático, vá de comedor de algas siamês. Esses são os heróis anônimos dos aquários de água doce. São pacíficos, trabalhadores e realmente fazem o serviço. Não estão ali pelo grama, estão ali para viver e limpar. Nada de perseguições ou disputas territoriais como se fossem senhores feudais. Apenas resultados. Confiáveis, discretos e exatamente o tipo de peixe que você quer. Os cascudos abacaxi são o maior golpe de marketing dos peixes de fundo. As lojas vendem como limpadores de algas que ficam pequenos, mas na realidade eles crescem até 45 centímetros e produzem mais sujeira do que limpam. Esses caras viram verdadeiros aspiradores aquáticos gigantes e fazem mais cocô do que uma república universitária numa segunda-feira de ressaca. Com o tempo, eles até param de comer algas. Você criou um faxineiro, mas ganhou o Godzilla com síndrome do intestino irritável. Agora, os cascudos ancestro, por outro lado, são os reis verdade.
Eles ficam pequenos, geralmente de 10 a 12 centímetros, amam comer algas e não destroem o seu aquário por tédio. Além disso, tem aqueles bigodinhos na cara, que os fazem parecer pequenos magos aquáticos. E sinceramente, quem não ama um mago? Então é isso. Nem todo peixe bonito é um bom companheiro de aquário. Às vezes, o que brilha demais vem com caos, drama e boletos emocionais. Escolha peixes compatíveis, equilibrados e saudáveis, porque o aquário deve ser um espaço de paz, não um campo de guerra com escamas. Cuide bem dos seus peixes e eles cuidarão da vibe zen do seu aquário.